Não desista da sua família. O mundo pode até falar o contrário. Hoje, pensando em relacionamentos superficiais, relacionamentos rasos, que muitas vezes levam muito mais para a parte da carne, as pessoas pouco procuram se aprofundar, pouco procuram conversar sobre o que elas querem dentro de um relacionamento. Fica aquela ligo, não ligo, falo, não falo, eu não saio. E as pessoas ficam em algo raso, onde elas não são intencionais e elas muitas vezes não falam diretamente e abertamente o que elas querem e o que elas esperam. Isso vem muito de como a nossa sociedade hoje está funcionando. Mas eu venho aqui falar para você, não desista da sua família e se você ainda não tiver, não desista de ter uma família. Ter uma família é uma das maiores bênçãos que Deus nos concedeu. E a partir do momento que você casa, que você constitui uma família, você, seu marido, seus filhos, a sua casa é o seu primeiro e maior ministério. Mas, antes de mais nada, se você é solteiro, guarda o seu coração. Não fica naquela loucura procurando um relacionamento, uma pessoa. Se guarda, cuide de si, guarde o seu coração e coloque isso em oração. A gente não entende que muitas vezes a gente quer a pessoa perfeita, a pessoa que cumpra todo um script. Mas será que você é uma boa pessoa para se relacionar? Será que você está pronto para se relacionar? Será que você entende o que é um relacionamento? Então, se você é solteiro, você tem a oportunidade de trabalhar em si para que você possa colocar isso em oração e achar uma pessoa que faça sentido e esteja alinhada com o seu propósito. Lógico que tudo dentro do direcionamento de Deus. Agora, se você já é casado, se você já tomou essa decisão, honre essa aliança. O casamento não é uma aliança para ser quebrada, e aqui eu não vou entrar no mérito, por exemplo, do divórcio. A Bíblia traz um pouco sobre isso, existem várias linhas teológicas, mas eu não vou entrar nesse mérito. Quando a gente fala de casamento, a gente está falando de uma aliança de duas pessoas e desse casal para com Deus. Quando essas duas pessoas se unem, elas se tornam uma só. Lógico que cada um tem a sua individualidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que esses propósitos eles devem estar alinhados. E para isso existe essa comunicação dentro de um relacionamento e dentro de um casal. Se um quer uma coisa e o outro quer outra, cada um vive por si, né, dentro do seu caminho, dentro da sua trajetória, onde que esses caminhos se encontram? Onde que está a perspectiva de um relacionamento, onde dois viram um? Lá em Mateus 19,6 fala, vocês já não são dois, mas sim um. Então, gente, casou é uma pessoa só, com individualidade, com perspectiva, mas o propósito de vocês tem que estar alinhado. E um tem que honrar e servir ao outro. O servir, o honrar, hoje tem um peso em que as pessoas pensam, não, como que eu vou servir? Ele não está cumprindo o papel dele, ele não está cumprindo o papel dela. Cada um, gente, tem o seu papel dentro de um casamento. Cada um tem o seu papel como esposo, como esposa. Hoje, os papéis estão bem confusos, os papéis estão misturados. A partir do momento que a gente tem papéis bem definidos dentro de um relacionamento, isso fica muito mais simples, isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu alinho as expectativas do que cada um vai contribuir nesse relacionamento, nesse sistema. Esse relacionamento é importante entender que não há esposa sem o marido, não existe marido sem esposa. Pensando aqui, gente, numa visão cristã, tá? Então, cristã. O homem, ele é o sacerdote da casa, ele é o provedor, ele tem um papel de cuidar da sua esposa. Na Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja. E Jesus morreu pela igreja. Então, o seu marido, ele tem o papel, o dever de amar, cuidar, ser provedor e morrer pela sua esposa. Esse é o nível de cuidado, esse é o nível de amor que a Bíblia exige do marido. Isso muitas vezes não tem sido feito, né? Por isso a gente vê tanto desequilíbrio também na nossa sociedade. A Bíblia, ela exige que
que o marido ame e cuide da sua esposa. Isso não é exigido da esposa. Porém, a Bíblia fala que a mulher, ela é auxiliadora desse homem, né? Ele tem um papel para com a casa, para um ambiente que seja equilibrado. Muitas vezes eu vejo que a mulher, ela é a liga daquela casa. O homem, ele é forte, ele é provedor, mas ela que sustenta, ela que faz a união, ela que faz a harmonia daquele ambiente, né? E o cuidado para com os filhos. Tô falando isso num contexto bíblico, num contexto cristão. E aí, se a gente extrapola isso para nossa sociedade, a gente vê que esses papéis estão desequilibrados. Em momento algum, eu estou falando que o homem não deve contribuir para com os cuidados da casa, né? Porque se isso deixa a mulher sobrecarregada, ele não está cumprindo o papel dele. Assim como a mulher também não pode contribuir ou ter uma renda muitas vezes maior do que o seu marido. Mas na Bíblia traz que isso é dever dele. Então, esse peso é dele. Fora as questões dos papéis, o marido deve honrar a sua esposa deve honrar o seu marido. A partir do momento que eles se casam, um vem para servir o outro. Então, gente, a partir do momento que você casa, vocês são um só corpo, um só propósito, mesmo que com a sua individualidade. Orem pelos seus esposos. Orem pelas suas esposas. Tudo que eu falei aqui não é um princípio, um segmento fácil. Ninguém falou que seguir o evangelho seria fácil. Ninguém falou que ter um casamento seria fácil. Mas tenha certeza que quando a gente segue o evangelho, as coisas são muito mais fáceis, os papéis são muito mais claros e muito mais definidos do que quando a gente vê o que acontece aí no mundo, num ambiente que não é cristão. Por fim, orem juntos, construam juntos, se apeguem a Deus, leiam o Evangelho, que isso com certeza vai te trazer direcionamento sobre o relacionamento. E a minha última mensagem é: não desista da sua família. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, me acompanhe e se inscreva no canal.